visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Vou estar passando para o presbítero Euler. Amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Estamos aqui na presença do Senhor. Nós vamos proceder, conforme de costumes, fazendo a leitura bíblica, a leitura do título da lição, a leitura da palavra. Amém? Hoje, lição número 9, 31 de maio de 2020. O mistério da unidade revelado. Título da lição, o mistério da unidade revelado. Texto áureo. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Vamos proceder agora à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Dá um tempo aí para que os irmãos encontrem, para que a gente possa fazer a leitura. Efésios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Efésios 3, do 1 ao 13. Versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifesto pela revelação, como acima em pouco
vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar o Evangelho entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Amém? Glória a Deus. Agora, devolvo ao Léo a palavra para que ele dê continuidade. Certamente estará passando também para o pastor para dar a lição. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmão Euler, que Deus o abençoe, continue a abençoar você e toda a sua família em nome de Jesus. Nesse momento estaremos passando para o pastor Edivaldo, que estará ministrando a lição. Peço aos irmãos, que, mais uma vez, quem for entrando, mantenha seus microfones desligados, para nos ajudar. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento a fazer, no cantinho da sua tela, se você clicar aí, vai aparecer um quadradinho, como se fosse uma caixinha de escrever, É um chat. Inclusive, já tem até algumas pessoas que já escreveram aqui. E nesse chat, você poderá fazer aí suas perguntas, que aí nós estaremos repassando essas perguntas para o pastor. Vou colocar aí. Vai aparecer aí até na tela para os irmãos, onde tem uma mensagenzinha. Essa mensagenzinha é que vai aparecer para mim e eu vou repassar para o pastor, caso você tenha alguma dúvida referente à aula. Amém? Então, oremos ao Senhor mais uma vez e estaremos passando para o pastor Edivaldo. Meu Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Pai, muito obrigado por essa rica e maravilhosa oportunidade. Nesse momento, Pai, entregamos em tuas mãos a vida do pastor Edivaldo, Pai, para que possa mais uma vez nos transmitir conhecimento, ensinamento, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, para que possamos ter mais e mais entendimento da tua palavra, Pai, para que não erramos o caminho, para que venhamos, Senhor, seguir e prosseguir conhecendo ao Senhor. Usa ele, Pai, conforme a tua vontade, com poder, com autoridade, Pai, e nos dá uma boa lição em nome de Jesus e um bom entendimento. Amém. Pastor Edivaldo, pode ativar o microfone do senhor? Ok? Ok. Tá me ouvindo? Tá Sim, ouvindo? a câmera do senhor que está desligada. A câmera, onde é que eu ligo? É o lado oposto do microfone. Tem o telefonezinho vermelho no meio e o lado oposto do microfone. Ok, agora?
Isso, maravilha. Uhum. Ok. Podemos dar continuidade? Sim, fica à vontade. Ok. Quero Eu saudar os vou, irmãos. eu vou desligar o meu microfone para que não incomode, mas qualquer dúvida o senhor pode chamar. Ok. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nesta manhã, nós vamos ministrar um tema que já foi mistério, mas deixou de ser mistério porque ele foi revelado. Ok, irmãos? Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer aos irmãos que preste bem atenção, não vagueiam quanto a esse momento, porque nós vamos sair da normalidade na questão da cronologia. Nesse início, por exemplo, para nós ganharmos tempo, porque o tempo aqui, como diz o Léo, é precioso para nós, assim como para todos nós. Onde está escrito introdução, tá? Lá em cima está escrito Paulo e os demais apóstolos. Eu vou agrupar essa introdução com o conceito bíblico de ministério, porque o assunto da introdução com o conceito bíblico de ministério, eles estão conectados. Então, para a gente ganhar tempo, nós iremos manifestar esse primeiro comentário entre Paulo e os demais apóstolos lá em cima, até 1 Timóteo 2 e 4 lá embaixo. Posteriormente, nós vamos agrupar o subitem 2 e o subitem 3, porque também estão conectados para ganharmos tempo. Em primeiro lugar, nós vamos definir o que é o conceito bíblico de mistério. Antes da nossa introdução, precisamos definir o que é mistério. Mistério é algo oculto, escondido e secreto. No nosso estudo de hoje, é tudo aquilo que envolve Cristo e o plano da salvação, desde a eternidade até o arrebatamento da igreja. Ok? Na minha compreensão, estou falando de mim, e Paulo às vezes usava essa expressão quando ele dizia assim, não está dizendo o Senhor, mas eu. E nesse versículo 8 do texto da lição, o versículo 8, não, o versículo 3, Paulo usa essa expressão quando ele diz, como me foi esse mistério manifestado pela, ou melhor, versículo 4, irmãos, perdão, é versículo 4, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Ok? Ele faz essa alusão e eu também faço essa alusão. Ou seja, na minha compreensão, eu acredito que esse mistério é mais abrangente por se tratar de que somos a igreja e co-herdeiro das riquezas dessa herança, não somente na terra. Aí eu venho a abrangência, mas do porvir.
que não nos foi revelado. Nós temos a sombra de que na eternidade nós teremos coisas a serem reveladas que ainda não nos foi reveladas. Só temos sombras de que um dia teremos conhecimento e a revelação. Por que essa minha compreensão? Porque quando eu vou para 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 9, Paulo escreve: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Então, há coisas que ainda na eternidade nós temos sombra, sabemos que são riquezas insondáveis, inexplicáveis, profundas, que nós ainda não alcançamos. Mas Paulo, ele teve o privilégio de ter alcançado mais revelações, só que ele não revelou porque houve proibição de Deus de não revelar as coisas inefáveis que ao homem, diz ele, não era lícito comunicar. Isso confirma que essas riquezas da glória não foi permitido Paulo revelá-las. Em 2 Coríntios 2, 12, 7, a parte A, Paulo diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então, há algo na eternidade que, se ele fala que não foi revelado, é porque não há do conhecimento da igreja e dos santos. Ok? Agora, nós encerramos essa introdução e nós, como eu disse, nós vamos agora explanar o subitem, os subitens, né, melhor dizendo, 2 e 3. O desconhecimento do mistério e o mistério e os profetas da antiga aliança. E aqui eu quero trazer aos irmãos uma cronologia desse desconhecimento, que, na verdade, era conhecimentos temáticos, assim dizendo. Por exemplo, suponhamos, eu vou dar uma ilustração, suponhamos um novelo de linha, de lã. Deus, o novelo de linha é o plano, é o propósito de Deus para a igreja. E ele começa em Abraão a começar a desenrolar esse novelo. Só que esse novelo a gente poderia dizer, a ponta do iceberg. Vejamos Gênesis 3,15. Diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. O versículo Gênesis 2, 3b diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perdão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
No 15, no capítulo 3 de Gênesis 15, vemos que esse novelo começa a se desenrolar. Está falando de Cristo. Esta te ferirá a cabeça e tu, falando de Cristo, falando de Cristo, esta, que é a semente, te ferirá a cabeça, que é Cristo, e tu lhe ferirás o calcanhar, ou seja, a serpente feriria o calcanhar de Cristo. Então, já se levanta aqui a ponta desse novelo. Seguindo, em Gênesis 2, 12, 3b, Deus dá mais uma desenrolada nesse novelo e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo e as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, os gentios seriam alcançados. Os gentios seriam alcançados. Isaías 11:10 já começa a clarear mais dentro dessa cronologia do desconhecimento do mistério, que diz: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Há um hino na harpa cristã de número 46, que a gente sempre louva o Senhor na igreja, que diz: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Então, quem é esse pendão? O pendão nada mais é do que um símbolo. Por exemplo, a bandeira brasileira é o pendão real do Brasil. O nosso símbolo real e literal é Cristo. Então, o pendão real nos entregou o Rei. Quando nós vamos para Miqueias, já há mais um desenrolar desse novelo. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando mais claramente. Agora nós podemos observar que Deus vai dando aos poucos as revelações. Aqui ele já dá o local aonde o Messias, o nosso pendão, iria nascer. Ele fala que é em Belém Efrata. Mais adiante, chegamos a Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui já vemos mais um descortinar, um desenrolar desse novelo. Ele aqui está dizendo, lá em Miqueias disse que era onde iria nascer. Malaquias está dizendo que esse pendão iria encher toda a terra e que iria ter um culto, porque em toda a terra teria culto, porque nós somos o templo dinâmico de Deus para oferecer sacrifícios.
quando fala incenso em oblação, está falando daquilo que estava constituído, estava na mesa, no templo, que seria oferecido incenso. Incenso. E a oblação seria parte do culto, que era o oferecimento daquilo que se oferecia a Deus. Por isso que ele fala, oblação pura. Por que Malaquias, Deus usa Malaquias para dizer isso? Porque Deus já estava, nós vemos que já é no final da interrupção entre o Velho e o Novo Testamento. Aqui Deus para de falar com o povo. Deus não fala com o povo mais. Por quê? Porque Deus está falando que os sacerdotes, o povo dele está profanando o seu templo. E Deus leva essa palavra dizendo, olha, vai chegar o momento e que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade e em santidade, e em todo lugar. E aqui fica uma pergunta para nós. Estamos oferecendo incenso puro? Oblação pura? Pois bem, segundo os Coríntios 2, 14, 15, Paulo diz, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar. Paulo aqui, trazendo a revelação dessa profecia de Malaquias. Em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Irmãos, esse cheiro é justamente o incenso, porque o incenso, ele queimado, ele enchia todo o templo com perfume. E nós somos o perfume de Cristo. A nossa geração, o perfume de Cristo, que temos que exalar esse perfume a toda a humanidade. Será que nós ainda temos o perfume de Cristo? Como é que está a nossa vida espiritual? Será que é o verdadeiro perfume de Cristo que estamos exalando? Aí o versículo 15 do capítulo 2 de 2 Coríntios, a parte A diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Irmãos, o bom cheiro é o incenso, é o perfume que nós devemos exalar a todos os instantes da nossa vida, quer na igreja, não só na igreja, mas principalmente nos nossos lares e também para o mundo. Encher toda a terra do perfume de Cristo. Oh, glória a Deus! Que sejamos, irmãos, esse perfume puro, oferecendo sacrifício a Deus do melhor daquilo que nós podemos oferecer a Deus. Porque Paulo tem essa revelação que está lá em Malaquias. Profanar o templo do Senhor. Deus não recebia mais o sacrifício de oblação e nem o incenso, mesmo que perfumado. Deus não recebia esse perfume. Queridos, esse momento que estamos vivendo é momento de reflexão, é momento de nós começarmos, ou já estamos passando da hora de nós fazermos uma reflexão, de nós podermos nos reciclar e nos renovar
É momento de nós aproveitarmos esse tempo para estudar a palavra de Deus, de ter mais conhecimento de Deus, de adorar mais a Deus, de buscar mais a presença de Deus, para que nós possamos atingir a estatura de varão perfeito. Pois bem, vamos agora para o tópico 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Aqui, nós vamos comentar subitem por subitem, do 1, o 2 e o 3. Ou melhor, eu agrupei só 1 e o 2 e o 3 estão no mesmo grupo, porque o assunto é inerente, é sequencial. O mistério é revelado no Novo Testamento. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Ok? Revelado aos apóstolos e profetas. Mas Paulo, eu vou até adiantar, quando ele escreve aos Colossenses, ele integra nós, os santos. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde os séculos, ou seja, das gerações, ou de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a quem? Aqui ele já não fala os apóstolos e profetas. Aqui ele já inclui nós, a igreja, os santos. E o 27 diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo. Então, vemos aqui Paulo, em Colossenses, incluindo não somente aos profetas, não somente aos apóstolos, mas também a igreja, porque a igreja é que vai dar conhecimento ao mundo desse propósito de Deus. Então, vamos lá. Revelado aos apóstolos e profetas, Paulo comenta a respeito de a sua compreensão dessa revelação, de como foi manifestado. Então, ele descreve como essa revelação foi manifestada, que a sua chamada ao apostolado e a sua comissão e a doutrina que anunciava foi dado pelo próprio Deus, como também afirma e garante que o mistério que estava oculto foi revelado pelo Espírito Santo a ele, aos demais apóstolos e profetas e também aos santos, como nós lemos aí em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério revelado. Agora nós vamos agrupar no tópico 2 os subtópicos 2 e 3 juntos, que estão conectados. Nós vamos falar sobre o mistério oculto revelado, que é o 2, e o 3, a magnitude do ministério. Em termos gerais, o ministério revelado é a igreja. Ou melhor, o mistério revelado é a igreja. Na verdade, no pensamento judaico, a promessa messiânica era exclusividade dos judeus. Por isso que os judeus consideravam os gentios cão, imundos. Inclusive, lá no templo, no pátio dos gentios, existia um muro, que nós falamos na aula passada, de 13 placas, com 1,40 m de altura,
que estava escrito em latim e em grego, que era proibido ultrapassar. E que dirá, ele não podia nem ultrapassar no átrio dos judeus, e muito menos ao santo do santo, ou o lugar santo, aonde era permitido ir. Então, eles pensavam que eles eram a última Coca-Cola do deserto, né, Léo? Léo que gosta de coca, mais a socorro. Eles pensavam que eles eram o povo, como diz hoje, nós dizemos assim, nós somos os caras. Nós somos os caras. Nós é que temos, né, o direito, né, de ser povo de Deus. Na verdade, é a misericórdia. Exclusividade de Deus. Por serem descendentes de Abraão pela carne. Porém, o mistério revelado por Deus aos seus apóstolos e profetas e os santos, essa promessa descendia da fé em Cristo e não da carne. Então foi desmistificado esse conceito dos judeus de que eles eram os caras. Nesse contexto, Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, 28 e 26, ele diz, me parece, é o 26, nós vamos fazer uma inversão. Gálatas 3, 28 e 26. Vou ler primeiro o 26. Nisso não há judeu e nem grego. Não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea. Porque todos vós sois em Cristo Jesus. Sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui no 26 que acabou. Agora é um povo só. É a igreja. Às vezes a gente ouve por aí ainda a pessoa dizer assim, o Israel de Deus. Não existe Israel de Deus. O Israel de Deus, juntamente com aqueles que creram em Cristo, formaram um só povo. Agora é a igreja. A terminologia agora é igreja. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, agora todos, Paulo está dizendo aqui agora, todos agora são filhos de Deus. Isso quer dizer que a plenitude da revelação é Cristo e a igreja. A plenitude desse mistério que estava em culto, ele chega agora quando cai a barreira, quando caem os muros, o véu do templo foi aberto, foi rasgado, agora é um só povo, que é a igreja. Então, né, na plenitude do tempo, acontece isso. A revelação de Cristo como cabeça e a igreja como corpo. O muro dos gentios, que eu acabei de falar agora mesmo, caiu. O véu se partiu. E que a responsabilidade agora dessa junção de gentios e judeus, a responsabilidade e o privilégio é da igreja. Privilégio de ter alcançado a revelação desse mistério. E qual desse privilégio? Quem tem direitos também tem deveres. E qual é a responsabilidade e o dever da igreja? Está em Mateus 8,19. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então, cabe a nós, igreja, agora, essa responsabilidade, porque a nós foi revelado o mistério, e nós temos obrigação agora de ser esse perfume, esse incenso, para inundar toda a terra e Deus se tornar conhecido. Último tópico. O mistério pré-estabelecido por Deus. Perdão, irmãos. Vamos falar sobre o tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Eu quero fazer aqui um trocadilho. O autor diz que Deus não foi surpreendido. E eu digo, ele sim, Deus, nos surpreendeu com esse mistério. Aleluia! Glórias a Deus. As riquezas insondáveis de Cristo. O verso 8, eu vou até ler o verso 8 da nossa lição, diz, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo fala também que ele foi feito ministro de Cristo para a revelação deste evangelho aos gentios, e o que se vê, e ele se vê, Paulo se vê, como o menor dos santos. Ou seja, aqui Paulo está dizendo que no texto da lição, ele diz que é o mínimo. O mínimo é o menor dos menores. E a própria palavra Paulo significa pequeno, mínimo, ok? O que tem a ver essas riquezas insondáveis que Paulo está dizendo, essas riquezas insondáveis, com as boas novas, na verdade, eu vou descrever para os irmãos quais são essas riquezas. Primeiro, dessas riquezas insondáveis. Por que elas são insondáveis, irmãos? Porque são profundas. Nós não temos capacidade de compreender a profundidade disso. Por isso que Paulo escreve assim, profundidade da minha alma. Ressurreição, primeiro, ressurreição da morte e do pecado. É a primeira riqueza insondável. A segunda, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo. Terceiro, entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos com Cristo, né? Fomos ressurretos com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Quarto, reconciliação com Deus e com o nosso próximo, que é o quê? O fim do litígio e a derrubada do muro da inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Quinto,
Fazemos parte agora da família de Deus. Agora nós somos povo de Deus. Nós somos nação de Deus. Sexto, a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Essas riquezas insondáveis, queridos irmãos, são inesgotáveis, inexploráveis, ou seja, são profundas demais para serem sondadas, porque elas estão além do nosso entendimento. Tópico 2, ou melhor, subtópico 2, o eterno propósito de Cristo. Esse mistério que anteriormente esteve oculto, no versículo 9, eu quero lê-lo, e demonstrava a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. A dispensação desse mistério, que é a dispensação da graça. Esse mistério que anteriormente esteve oculto, no versículo 9, vem a revelação de que o verdadeiro propósito a ser revelado a todos os homens, ele foi revelado aos profetas, aos apóstolos e aos santos. Esse propósito é descrito em Atos 6, ou melhor, Atos capítulo 26, 16 e 18. Paulo, aqui, o contexto anterior, ele faz um discurso preso, ele faz um discurso diante do rei Agripa. E aqui ele conta toda uma história de como começou a sua prisão em Cristo. Leremos. Versículo 16 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 26. Mas levanta-te e põe-te de sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr como ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Versículo 17. Livrando-te deste povo e os gentios a quem agora te envio. Versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converterdes à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o diabo, Satanás, cegou a mente dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Paulo, nesse discurso diante do rei Agripa, ele expõe por que ele está preso. Ele está preso literalmente e espiritualmente também ele está preso em Cristo. Ele é prisioneiro de Cristo. Perdão, irmãos. E ele diz que essa prisão em Cristo é justamente para
ele levar aos gentios a luz da palavra, para que eles saiam das trevas que eles estavam aprisionados. Então, Paulo, aqui diante do rei Agripa, faz um grande discurso, né? E ele descreve a sua história antes de aceitar a Cristo e depois que ele tem esse encontro com o Senhor na estrada de Damasco. E subtópico 3. O plano divinamente pré-estabelecido. É o subtópico 3. E último. Deus não foi pego de surpresa devido à queda do homem. E muito menos Deus preparou o plano B. Até eu quero aproveitar a oportunidade aqui, e eu tenho convicção de que eu já disse em escola bíblica dominical, na igreja, que Deus sempre tinha um plano B. Eu me desmonto desse conceito. Deus não tem plano B. Quem tem plano B é o homem, porque ele precisa de alternativa. Deus tem o seu plano original, e é tanto que esse plano original ele colocou em pauta. Ainda que o diabo tentasse colocar abaixo, ele, pela sua onisciência, ele levou o seu plano à frente. As portas do inferno não prevalecerão. Ajuda aí, Euler. Prevalecerá, ok? Não prevalecerá. Amém. Obrigado, Amém. Ajuda aos universitários. Prevalecerá contra a igreja do Senhor, o plano do Senhor, os mistérios do Senhor. Tá? Então, Deus não tem plano B. Ele já tinha a historiografia humana no seu coração pela sua onisciência. Ele já tinha a história descrita nos anais da tábua do seu coração. Este plano pré-estabelecido e executado em Cristo e por Cristo para a igreja proporcionou-nos essa confiança e ousadia de acesso pela nossa fé nele. Esta ousadia dita aqui significa ausência de medo, ausência de barreiras. Ou seja, nós temos toda a liberdade, pois fomos libertos pelo sangue de Jesus e reconciliados com Ele, permitindo-nos adorá-lo em espírito e em verdade. Concluindo, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Nós vemos que esteve realmente oculto, mas havia sempre a ponta do iceberg falando desse mistério. Nós vemos lá em 3,15 de Gênesis, 12,3, vemos lá que Deus, ao longo da história, ele sempre ia dando um pouquinho, um gostinho desse propósito do plano dele para com a humanidade. Que no tempo estipulado, já falamos isso, que é o quê? A plenitude dos tempos. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos, aos profetas, judeus e gentios. Ou seja, na plenitude do tempo,
Deus escancarou, abriu todo desenrolar deste novelo do plano da salvação, do mistério que estava oculto. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Ou seja, mistério revelado, responsabilidade de ter sido dada essa revelação para nós. Deus, irmãos, ele é objetivo. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. A nós foi dado tudo. Cabe a mim, a você, a todos nós agora, queridos irmãos, podermos, além de ser responsabilidades, nós temos que nos conscientizar e não sermos crentes anônimos e nem crentes egocêntricos. Nos trancarmos, nos trancafiarmos em nós mesmos, vendo que você foi colocado e eu como incenso, como perfume, para exalar, para inundar o mundo todo. Agradeço a todos, muito obrigado, Deus vos abençoe e que essa palavra, ela possa, nesse momento que nós estamos recolhidos fisicamente, mas não espiritualmente, nós possamos refletir e sempre digo, nós temos que refletir e pedir a Deus discernimento no momento que nós estamos vivendo o que Deus quer conosco. Eu quero passar para os irmãos, Deus está querendo conosco uma aproximação maior. Deus quer que nós, servos de Deus, possamos refletir melhor, nós como igreja. E, posteriormente, eu estava até hoje de manhã, estava pensando assim, com Deus, e veio à minha mente uma mensagem com o seguinte título. Aquele cantor popular que já morreu, diabólico, chamado Cazuza, que ele editou a música o dia que o mundo parou. E Deus falava comigo, eu creio que é Deus, que ao voltarmos, Deus nos deu uma palavra com o seguinte título. Os dias em que passamos isolados. Não parados. Os dias em que passamos isolados. É um bom título para uma grande mensagem. Que Deus possa nos dar o fio, o desenrolar desse novelo. Que Deus abençoe, um bom dia e a paz do Senhor a todos. Pois não. Pastor, não seria o dia em que a Terra